tá? Sejam muito bem-vindos aí a essa sessão do Saber da Abrisco, né? Nós vamos aqui fazer esse encontro, né, com a participação principal aqui do Tiago Pires, né, que vai nos abrilhantar com uma apresentação sobre a nova proposta regulatória do Sistema de Gestão de Segurança Operacional da ANP, que está em plena discussão, né? E a gente vai, então, poder, nessa sessão de hoje, né, saber os fundamentos, os principais características do novo regulamento que surge e também, né, vamos estar nos inteirando aí de pormenores que poderão ser esclarecidos através de perguntas, tá? Então, a ideia é que nessa oportunidade a gente possa aí apreciar né, esse momento de poder esclarecer eventuais questões, né? E eu queria agradecer, né, a todos vocês que estão presentes aí, né? A Abrisco, com isso, dá mais um passo importante na consecução dos seus objetivos aí de interação com a sociedade, né, e articulando, então, com essa participação dos integrantes da agência, a gente faz isso com bastante robustez. Tá? Então, sem delongas, né, eu queria pedir ao Tiago, né, que fizesse a sua autoapresentação e que, na sequência, iniciasse, né, a sua exposição. Tá? Sejam muito bem-vindos. Sucesso a todos aí. Obrigado, Elton. Obrigado, Renato. Obrigado a Abrisco pelo convite à ANP para poder apresentar um pouco da nova proposta regulatória do SGSO. É um momento especial, não estava planejado, né, no processo regulatório esse evento, mas a gestão da Superintendência de Segurança Operacional entendeu, recebeu muito bem esse convite à medida que, né, lá no workshop do dia 25 de janeiro, a gente oportunizou que as associações pudessem já colocar suas primeiras impressões da minuta que segue em consulta pública. Mas agora, nesse convite, é uma oportunidade também da ANP falar um pouquinho, né? Naquele dia a gente deixou mais as associações falarem sobre as suas impressões. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, uma situação um pouquinho diferente. A Abrisco vem contribuindo, né, com a ANP, nas questões de SGSO em diversas dimensões, inclusive na revisão regulatória, promoveu um workshop em 2018 ou 2019, não me lembro de cabeça, mas está lá no nosso processo administrativo instruído lá esse evento, como ocorreu, inclusive um material que a Abrisco entregou para a ANP com contribuições para esse processo. Então, só temos a agradecer e aqui não me apresentei como o Elton pediu, mas acho que muitos de vocês me conhecem. Sou o Tiago Pires, atuo hoje em dia na Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP como coordenador geral de regulação, uma posição que a gestão criou, destacou, né? Eu era da fiscalização. Então, por muitos anos, né, desde 2013 a 2020, logo que iniciou a pandemia, ele criou essa coordenação e eu pude me dedicar, então, com mais afinco, acho que essa questão da revisão regulatória. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa nova proposta. Deixa eu ver se funciona aqui o slide. Pronto. Então, só disclaimers aí para quem ainda não consultou os links da ANP. À esquerda existe gravado, disponível no canal da agência, a gravação do workshop que ocorreu dia 25 de janeiro. Então, são umas 8 horas de evento. Estamos ali, deu print recentemente, 2.800 visualizações. E à direita tem o link da consulta e audiência pública número 28 de 2022, onde vocês acham não só as minutas, mas as notas técnicas que fundamentam esta proposta,
e o acesso ao processo administrativo. A nossa consulta pública está em andamento desde o ano passado, 21 de dezembro, e vai até 20 de fevereiro. Ou seja, qualquer cidadão pode entrar no link da ANP, preencher o formulário que lá existe para dar sua contribuição sobre qualquer aspecto da proposta em questão. Então, não precisa ser uma empresa, pode ser qualquer pessoa. E após a consulta pública, né, nós vamos analisar, nós da ANP vamos analisar essas contribuições e colocar nossas conclusões na audiência pública de 14 de março, está agendada já para 14 de março. Aqui tem uma série de slides que o Rafael Moura, superintendente de Segurança Operacional e Meio Ambiente, passou lá no workshop. Acho que precisa contextualizar, vou passar muito rápido. Então, essa proposta vem num contexto brasileiro, né, de harmonizar aí instalações antigas com muitas instalações novas a caminho e entrando em operação. Então, esse é um desafio enorme para a gente ter um regulamento que lide com tudo isso. Esse é o processo que, assim, para além do evento que estamos hoje, do workshop, anteriormente a essa a proposta entrar em consulta pública, isso tudo a gente levou em consideração para elaborar essa proposta. Essas notas técnicas que estão disponíveis no link lá da consulta pública, elas são fundamentais. Acho que algumas dúvidas, alguns pontos, por exemplo, que foram endereçados lá no dia do workshop pelas associações, se encontram respostas já nessas notas técnicas, né? Então, é de suma importância, claro, são materiais extensos, eu entendo, mas é possível sua leitura e entendimento fácil, tenho certeza disso, para à medida que for apresentando suas contribuições. É uma proposta, então, que o que ela está realizando é a consolidação de 5 regulamentos técnicos aplicáveis ao EIP. Então, haverá, né, uma economia aí de requisitos. Isso é interessante para os operadores, para a aplicação da própria ANP, da sua fiscalização, uniformizar os entendimentos, a forma como a gente se comunica entre, né, os departamentos das próprias empresas. Só vemos benefícios. Acho que isso é um ponto comum a toda a indústria e ao regulador, de que essa consolidação é benéfica. Isso ficou claro desde lá dos primeiros estudos iniciais. E o Rafael Moura mostrou lá nesse slide alguns destaques da resolução, né, que vem dividida em capítulos. Lá em cima estão os capítulos que versam sobre algumas disposições preliminares com responsabilidades dos operadores. Um capítulo só para falar de como a ANP vai receber os dados, em que momento vai receber dados e documentação de segurança operacional. Outro capítulo de o que a gente espera que aconteça na fase de projeto, antes da entrada em operação, requisitos mais prescritivos. A resolução tem a característica de trazer requisitos mais prescritivos, e não relacionados ao sistema de gerenciamento de segurança operacional. Tem requisitos sobre essa fase, essa mudança de operador, que tem ocorrido com grande frequência no Brasil, principalmente no ambiente terrestre, mas também no ambiente offshore. E as disposições finais, que trata do período de adequação, de como será a fiscalização nesse período, e de questões formais, né? Quando a gente revoga as resoluções antigas e tal, adequa, a gente precisa fazer os ajustes ali na resolução. E os anexos. Os anexos é o próprio regulamento técnico, os critérios de dispensa para campos terrestres somente, como é hoje. Então isso continua, só os campos terrestres possuem essa questão da dispensa de aplicação do regulamento e entrega de DSO, e o conteúdo da DSO, né, o anexo 3.
E os resultados esperados, eu não vou lê-los aqui, mas fica aí, mais uma vez, essa apresentação, e é só dar o pause lá na gravação do workshop que vocês vão ver com calma. O que eu fiz agora foi estruturar uma apresentação para dar foco em nesses 2 slides aqui, né? Dos destaques da resolução e dos resultados esperados. Aqui mais detalhes sobre o que eu acabei de descrever, né? Que tipo de requisito tem dentro de cada um desses capítulos, então uma forma mais simples, organizada de se mostrar isso. Mas vamos lá aos detalhes dos destaques e resultados esperados. Então, o primeiro dele que o Rafael falou foi a permissão de início da operação, né? Assim, acho que a grande novidade aí é a retirada do protagonismo da aprovação do DSO. Hoje, a permissão de início da operação está vinculada à aprovação de DSO tão somente. Então, se a DSO está aprovada, existe a permissão do início da operação. Se não está aprovada, não existe. E aí o que a gente traz é algo que a gente tem, de certa forma, até praticado principalmente para unidades de produção offshore. Aqui a gente vem, por exemplo, fazendo fiscalizações, né, ainda no estaleiro dessas unidades. Então, e isso acaba, e na seção de direito, a gente tem feito fiscalizações antes de haver a passagem para o próximo operador. Então, são elementos que a gente traz para esse fluxo de trabalho da permissão de início, essa possibilidade de haver condicionantes. A fiscalização pode evidenciar questões que a ANP, como regulador, não sinta confortável de permitir o início da operação da unidade daquela forma como ela está. E além do cadastro dos dados, né, nos sistemas informatizados. Então, a gente está priorizando essa questão. Hoje a DSO tem um conteúdo muito descritivo, é, extenso, é um custo regulatório para os operadores. Para nós também tratarmos esses dados, temos alguma dificuldade administrativa, de ver em forma de texto, PDF, como lidar com esses dados, como fazer um planejamento inteligente em cima deles. Então, dessa forma, a gente está mudando as características da documentação de segurança operacional para serem mais documentos que pertencem já ao sistema de gestão do operador, então não é algo que eles vão elaborar para a ANP, então apenas vão entregar o que eles já possuem dentro do seu sistema de gestão, e, e esses dados de equipamentos, dutos, hoje eles vão ser cadastrados, características da instalação vão ser cadastradas nos sistemas informatizados da ANP, como o sistema DPP, por exemplo. Então, a gente vai priorizar e evitar essa redundância de dados, dado no DPP e dado dentro da DSO e tal. Então, ações regulatórias proporcionais à complexidade é justamente essa decisão de fazer a fiscalização pré-operacional ou não. Não é sempre que a gente vai fazer. Mesma coisa na seção de direitos, isso depende da complexidade da unidade, o contexto em que ela está inserida e da nossa capacidade de fiscalização, obviamente. E a gente está dando nesse processo também, nesse mapeamento, uma previsibilidade e, no nosso entendimento, uma simplicidade no caso de cessão de direitos, a transferência do ativo para outros operadores. Então, assim, um pouco mais do conteúdo, né? A DSO foi estruturada para, então, nos apresentar, que os operadores apresentem para a ANP, como um dos elementos para a permissão de segurança operacional, as características físicas dessa unidade, então, o arranjo geral, um próprio plano de segurança dessas unidades, fluxograma de processo, então, diagrama de ancoragem, são características mais físicas, né? E também características organizacionais, aí eu diria o documento de interface, a própria estrutura organizacional, e características operacionais. Então, talvez uma coisa principal aí seja, dou destaque para o diagrama Bow-Tie, para a ANP receber de uma forma estruturada, homogênea de todos os operadores, digamos, o resultado das suas análises de risco, né? Então, para os cenários de maior risco, vão estar apresentando esse Bow-Tie com as barreiras associadas a esses
cenários. E, como eu disse, né, a gente já pensou desde o início como seria esse processo no caso da transferência do ativo da instalação para outro operador. Então, é possível que o novo operador aproveite documentos que já existiam? Se não há mudança de características físicas, então, ou operacionais, então por que a gente exigiria novos documentos desses operadores? Provavelmente as características organizacionais mudarão. Critérios de dispensa para o onshore. Então, assim, o que foi pensado para o onshore, né, assim, um passo a passo aí na esquerda, nesse diagrama. Então, primeiro se cadastra a instalação nos sistemas informatizados, né? Isso, ou seja, todas as instalações onshore vão ter que ter, a ANP precisa do dados sobre as instalações nos seus sistemas informatizados. Isso é o básico. Então, todos. Então, a partir daí também se responde agora aos critérios. Que critérios são esses? São critérios de surgência de poços, de produção e de vulnerabilidade. Note-se que de surgência e de produção eles já existem. Surgência no SGIP. Então, se existe poço surgente, segue o SGIP inteiro, se não é uma questão simplificada. E o critério de produção. Critério de produção que hoje é 15 metros cúbicos por dia de petróleo e 2.000 metros cúbicos por dia de gás natural. Nós estamos subindo esse valor consideravelmente. Então, com base em simulações que nós fizemos, está tudo na nota técnica, essa explicação. E por que nós estamos confortáveis em fazer isso, né? Porque ao fazer ao levantar esse limite, a gente está dispensando mais unidades, aquelas que operam menos desse limite. Então, por quê? Porque nós estamos entrando agora com um novo critério, que é o critério de vulnerabilidade, que nós absorvemos de uma experiência da Agência Nacional de Mineração na sua regulação de segurança para barragens de mineração. Então é uma forma, na verdade, talvez mais simples, na minha opinião, do que eles aplicam lá, que é um esquema de pontuação. Aqui a gente está interessado simplesmente em saber se aquela instalação algum dos piores cenários dele, né? Ou existe algum cenário que pode afetar alguns desses itens que estão listados aí. E se ocorrer algum desses critérios, ou seja, eu tenho um poço surgente, eu opero acima desses limites, ou eu tenho cenários que podem afetar essas áreas socioambientais, digamos assim, então eu preciso submeter uma DSO ANP. Obviamente, essa instalação entra no radar do planejamento de fiscalização nosso, e aquela instalação, se passar lá pelo portão da aprovação, aquele operador deve seguir o regulamento técnico em tela. Caso não, ou seja, não tem poço urgente, opero a menos e nenhum dos meus cenários pode afetar essas áreas, então não preciso submeter DSO e tampouco seguir o regulamento técnico. Agora, se eu tenho um operador que tem uma variedade de ativos e em algum campo dele ele já tem que seguir o regulamento técnico, ou seja, ele tem que ter um sistema de gestão alinhado com os requisitos que estão postos, obviamente que a expectativa regulatória é que esse operador utilize o mesmo sistema de gestão para gerenciar qualquer ativo dele. É uma questão sistema de gestão é uma questão corporativa. Agora, se não, se ele é um operador que só opera aqueles campos dispensados mesmo, então o que ele tem que fazer é seguir as boas práticas, né? Até por questões do contrato de IP. Assim, existe a resolução de segurança operacional, os regulamentos técnicos, mas isso tudo começa na assinatura do contrato de IP. Então, assim, dos resultados esperados que o Rafael Moura colocou naquele dia, eu destaquei algumas questões que estão lá na nota técnica, algumas novidades ou ênfases, eu diria, que estamos dando na redação dessas práticas de gestão, que valem agora para todos os ativos, né, estão uniformizados, então, todo tipo de instalação. Então,
Então, começando pela prática de gestão 1, que é a liderança, cultura de segurança e responsabilidade da alta administração, é essa questão da alta administração. Então, estamos deixando claro lá o envolvimento da alta administração, nas duas vias, seja por determinação dela, seja que as questões de segurança operacional importantes, relevantes, sejam levadas à alta administração. E o que estamos falando de alta administração? Do quadro de diretores, né, do board, de quadro de aconselhamento, dos conselhos administrativos. Então, que esse pessoal leve em conta os riscos operacionais nas suas decisões, né? Isso é uma cláusula contratual que eu acabei de falar. E aí as cláusulas contratuais de AIP que existem lá, alguém também está trazendo algumas, não só conceitos, mas trazendo às vezes cópia mesmo. Então a questão de manutenção de um quadro efetivo mínimo, a questão de manter um centro de monitoramento das operações, isso tudo está lá no contrato e passa a compor essa prática de gestão. Envolvimento da força de trabalho, é a prática de gestão 2, também trazendo essa questão da cláusula contratual da priorização dos riscos operacionais nos processos decisórios. Se olharmos hoje os regulamentos técnicos, as práticas de gestão, cada um, eles espalham os requisitos, né? Volta e meia aparece um requisito, a autorização, a aprovação desse fluxo precisa ter um nível gerencial adequado. Porque a gente não precisa estar isso repetido diversas vezes em várias práticas, está aqui no envolvimento da força de trabalho, esse fica um requisito único sobre essa questão. Então, ao se falhar, seja foi dentro de um processo de gestão de mudança ou dentro de análise de risco, se uma aprovação não passou por um nível de gerenciamento adequado, isso é o mesmo problema, não importa para qual fluxo do sistema de gestão. E a questão da destaque é também a questão da autoridade para interrupção de operação, né, que é dar autonomia de forma ativa para os operadores saberem que eles podem, né, com base no que eles estão vivenciando, com sua experiência profissional lá, fazendo suas atividades, ao considerar a atividade insegura, não dar sequência ou nem iniciar, né, e promover uma discussão sobre o que está acontecendo. Isso vem com uma experiência, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Esse foi um ponto que o BSI, o órgão regulador de lá, considerou importantíssimo, entrou no arcabouço regulatório deles após o acidente de Macondo. O item, a prática de gestão 3, que vem com o nome de desempenho da força de trabalho, porque esse é o objetivo, né, que a força de trabalho consiga desempenhar de forma segura suas atividades. Então, o que ele traz aí, que eu destacaria, é uma questão da qualidade para a elaboração dos programas de treinamento. Então, é uma experiência da fiscalização nossa que, é, que, que nem sempre o grau de elaboração, de preparação de um programa de treinamento para uma determinada função é adequado para a execução das tarefas que ela precisa adequar e para suas atribuições. Então, a exemplo, já observamos que treinamento, às vezes, tem procedimentos críticos, autoleitura. Autoleitura não é treinamento, né? Para começar, mas assim, então a gente está trazendo essa questão de que a empresa precisa se planejar e pensar na forma de transmitir o conhecimento para garantir as operações seguras. E aí que a força de trabalho permaneça atualizada nos conceitos de segurança operacional, né? Para permitir aí habilitar processos de inovação, que não fique estagnado. Então, sempre foi assim, assim e pronto. Não. E que a gente também colocou requisitos relacionados à própria gestão do conhecimento, de forma corporativa, né? Tem que independer de pessoas, né? Então, são concessões, temos concessões de regime de partilha, mas tudo aí com ciclo de vida de 30 anos, né, 25 operacional, mas esse conhecimento ele precisa passar da fase de projeto e pelas mudanças de pessoal durante a operação de uma forma consistente, robusta. Fatores humanos. Fatores humanos talvez seja a prática que mais renovou a sua redação, com esses nortes, né, que a gente queria dar para a prática de gestão
uma maior clareza de propósito, ou seja, trazer requisitos mais norteadores. Não é pegar na mão, né? Mas dizer mais um pouco sobre o que se espera que seja feito, né? A Caroline Moraes, acho que ela está aí, mas ela sempre tem falado nos eventos, tem participado, inclusive no workshop ela repetiu isso, que aqueles requisitos que estão lá, eles já existem no arcabouço regulatório atual. E que a fiscalização tem dado bastante foco nessas questões e explicado também à indústria essas questões. E agora, com essa redação, acredito que fique mais claro, né, para a ANP, a gente acredita que está mais claro o que se espera que seja feito no gerenciamento de fatores humanos. Então, questões, conceitos, né, como tarefa crítica, que já existia no regulamento onshore, né, o conceito de tarefa crítica existia no onshore, a gente traz para cá também, nessa consolidação. Fatores influenciadores de desempenho, medidas de redução de erro humano, são conceitos bem consolidados internacionalmente, com definição, inclusive a gente traz definições para vários desses conceitos para essa prática de gestão, para não restar dúvidas sobre o que a ANP espera que seja feito. Uma questão aí também de workload transition, né? Eu acho que o Rafael Moura tocou nesse assunto no workshop, numa hora que ele respondeu algum comentário, mencionando essa questão de que algumas funções, né, em regime operacional, e quando passa por uma situação de emergência, é uma mudança muito brusca no mind, não sei se essa palavra é, mas no mindset, né? Então você está preocupado com uma operação, com algum objetivo no seu dia a dia, 24/7, e de repente você tem que mudar a sua forma, o seu objetivo, a sua forma de trabalhar. Então, esse gerenciamento desta situação precisa ser conduzido de forma robusta. Então, o Rafael Moura, a Caroline já publicaram artigos sobre isso, inclusive com casos reais, cidade de São Mateus e problemas relacionados a isso. A prática de contratadas, então, a gente traz assim como questões fundamentais o que foi explorado no SGIP, no Sistema de Gerenciamento de Integridade de Postos, né, que é o Bridging Document, ou documento de interface. E no arcabouço de dutos, sejam offshore ou terrestres, o jargão o pessoal conhece como protocolo de responsabilidades. Aqui a gente está utilizando essa expressão documento de interface nessa revisão por haver tradução internacional e que todo mundo conhece, a gente está usando então documento de interface para gerenciar a interface entre as empresas, né? O contratante e o contratado, os seus sistemas de gestão. Que as empresas contratadas conheçam e possam reportar os perigos ou incidentes identificados na instalação. Então, deixá-los à vontade para isso. Temos casos, né, de acidentes, por exemplo, derramamento de diesel no Nordeste, nas águas da China, não tem muito tempo. Passa por isso, a operadora da instalação viu que tinha problema e não reportou para o operador do contrato. Então, uma questão a ser observada pelos operadores. A participação das contratadas em reuniões, briefs e processos decisórios relacionados a incidentes e riscos identificados para a atividade contratada. Então, o que a gente quer é que a contratada seja tratada como, né, membro daquela equipe que está gerenciando e que está operando aquele ativo que possui um risco relevante associado. E avaliação de desempenho das empresas contratadas, obviamente, tanto para melhorar os processos de seleção e contratação, quanto para melhoria contínua da operação das atividades. Na prática de monitoramento e melhoria contínua de desempenho, o que se destaca aqui é a questão de que o monitoramento de desempenho ele não tem que ser só local, mas corporativo, né?
A gente entende que muitos operadores trabalham com uma frota, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de comparação também. E conseguir resolver, quando a gente fala de sistema de gestão, é preciso resolver as coisas no nível corporativo, né? Porque senão daqui a pouco cada área sua está trabalhando de uma forma, se perde o controle sobre. Então você deixa de ter sistema de gestão da empresa e passa a ter sistemas de gestão locais. Indicadores de desempenho. A resolução está trazendo alguns norteadores, aí, alguns elementos como conjunto de indicadores mínimos que a gente espera que sejam monitorados, né? Então, para monitorar a eficácia de cada prática de gestão, os status dos elementos críticos de segurança operacional, o cumprimento de planos de ação, de melhoria contínua ou de ações, recomendações de análise de risco, esse tipo de questão, e a causa e a frequência de incidentes operacionais que ocorrem nas instalações. Além disso, essa prática ela passa a consolidar todas as questões relacionadas à elaboração de um plano de ação para melhoria contínua, bem como a verificação da eficácia dessas ações. Então, não basta propor uma ação para eliminar a causa de algo que ocorreu, mas é preciso ver se aquela ação que você propôs resolveu aquela questão de fato. E se não, volte-se a repensar. Auditorias, então aí reforçando, né? Aliás, o arcabouço todo, vocês devem ter percebido que a gente tem focado na palavra risco, compatível com risco, dando esse tom de que nem tudo é igual, de que os esforços precisam estar direcionados para os maiores riscos, né? Então, ciclo de auditorias compatível com os riscos de cada fase do ciclo de vida, né? Porque eles mudam os tipos de risco, com o desempenho da instalação e com as lições aprendidas. O escopo de auditoria, então, a gente dificilmente vê auditorias internas que tratam da questão de extensão de vida útil e de transferência de responsabilidade das operações. Critérios para realização de auditoria remota, se for um aprendizado, durante a pandemia se passou a realizar auditorias remotas, né, em muitos lugares. A gente entende que, em alguns aspectos, ela pode ser utilizada, existe até a norma ISO que fala sobre isso, sobre que tipos de critérios, né, se poderia adotar para se decidir, ao invés de realizar uma auditoria localmente, se possa realizar para algum tipo de escopo uma auditoria remota. Comparação entre os resultados da auditoria e os resultados das avaliações de desempenho, avaliação da necessidade de revisão dos indicadores. Então, isso é constante. A fiscalização sempre bate nessa tecla de chega, principalmente quando observa não conformidades críticas, de que aquilo não estava passando despercebido pelo conjunto de indicadores, então não havia nada para alertar nenhum nível hierárquico daquela empresa sobre aquele risco latente que é observado, evidenciado pela fiscalização. A prática 8, então, assim como a prática 6 consolidou, a prática 2 consolidou questões que estavam espalhadas em prática de gestão, a prática 8 faz a mesma coisa. Então, olharmos os regulamentos hoje, várias práticas falam sobre o gerenciamento de informação, documentação sobre aquela prática. O que nós estamos propondo aqui é que esses requisitos, na verdade, possam ser consolidados nessa prática de gestão. É o mesmo problema, né? Lidar com dados e informações de forma íntegra, que previna contra os riscos digitais hoje em dia, né? Então, assim, é um assunto único que pertence a essa prática de gestão. Também tratamos da transferência de informação e documentação na transição da força de trabalho, seja na questão de mudança de turma, né, de turno, bem como nas questões de mudança de operador, que troca-se pessoas-chave, enfim. Isso também foi um aprendizado em praticamente todas as investigações que a gente faz. Isso ficou muito evidente na cidade de São Mateus,
essa questão da transferência de informação ter sido um problema. Acho que quem assistiu o filme aí sobre o Deepwater Horizon também vê logo nos primeiros minutos do filme essa questão aparecendo. O aprendizado com incidentes, a prática nova, então, desde já uma mudança no nome, né? No nome da prática. Então, a gente tinha lá a investigação de incidentes, a gente sai para aprendizado com os incidentes. Não basta investigar, é preciso aprender, né? A organização precisa aprender. Então a prática é reformulada com esse objetivo, com esse mote. Então, a gente exige agora que, né, sejam critérios, se estabeleça critérios para se decidir se um incidente é investigável ou não, e quando ele deve ser investigado, inclusive, por uma terceira parte, por questão de independência, qualidade, né? Às vezes o operador precisa reconhecer que é melhor que uma terceira parte vá. A ANP já reconheceu algumas vezes e exigiu que uma terceira parte fosse escolhida pelo operador para investigar algum incidente. Como isso restou claro lá na consulta, audiência pública da resolução de comunicação de incidentes, né? Que também é uma resolução que traz essa questão. Então, o foco na identificação das causas raiz, né? A equipe de gestão de incidentes dentro da ANP, nas suas investigações, nas suas fiscalizações, elas identificam que essa é uma questão, né? De o aprendizado não é alcançado muito por conta das falhas envolvidas na identificação correta de causas raiz, de que não se aprofunda uma investigação a ponto de se obter a causa raiz e se sanear e dar abrangência, melhorando o seu sistema de gestão e informando a indústria sobre aquele risco que aconteceu. Garantir o aprendizado em tempo de evitar a ocorrência de acidentes similares em outras instalações e habilitar o retorno operacional do local do incidente. Então, a gente, como regulador, né, essa questão de permitir o início da operação, a gente vê muita ansiedade dos operadores em retomar as operações. É muito natural que isso ocorra, né? Mas a gente quer não ser a única barreira para que isso ocorra com qualidade, né? Que se saiba o que aconteceu, que não se esteja exposto ao mesmo risco, para dar continuidade à operação segura, de forma segura. A prática 10 ganha esse nome de ciclo de vida, que vem lá também do SGIP, do Sistema de Gestão de Integridade de Posse. Ele já deu essa característica de colocar a fase de projeto, a fase de operação. Então, ela vem assim nessa prática de gestão, organizada dessa forma, falando de todas as fases, das expectativas. O de dutos, se você olhar também, não vem dentro de uma prática de gestão específica, mas os capítulos são organizados assim, né? Operação, projeto, então também tem esse caráter. Alguém abriu o microfone, está me atrapalhando aqui, se por favor puder verificar e desligar. A prática 10 eu destaco aqui as questões então, de que desde a fase do projeto é preciso pensar algumas coisas, né? É preciso que as melhores práticas sejam adotadas, então que a empresa tenha, né, dentro do seu sistema de gestão, bem delineado, quais são as melhores práticas que vão nortear o seu projeto, e que as decisões tomadas para selecionar conceito, para avançar portões da fase de projeto sejam sempre baseadas em risco também, né? Que eles sejam priorizados, riscos operacionais, porque o pessoal do projeto tem que pensar em quem vai ficar 25 anos operando aquela instalação. Definição da vida útil é preciso, né? Quando se projeta uma unidade, se projeta para uma determinada vida útil, e que durante a operação isso pode mudar, né? Devido às condições que podem ser talvez um pouco diferentes daquilo que mais severas, daquilo que foi previsto. Então, é preciso que esse gerenciamento da vida ocorra constantemente.
e é preciso definir uma solução técnica para o descomissionamento já no projeto. Isso a ANP aprendeu olhando, fazendo benchmark internacional no Reino Unido, questões muito claras, e os próprios operadores de lá nos contando que muitas unidades eram projetadas, às vezes, sem pensar no seu projeto de descomissionamento, de como que um dia aquilo seria removido, ou mesmo que pensassem que aquilo não era levado em conta no gerenciamento daquela instalação, que muitas partes da instalação eram removidas, as pessoas não sabiam nem para que serviriam, mas serviriam justamente para essa fase do desmonte. E aí só aumenta o custo de descomissionamento. É claro que na fase de projeto, né, as soluções técnicas são aquilo que existe naquele momento, depois de 25 anos podem existir outras soluções, e o plano de descomissionamento da instalação, o PDI, a ser apresentado à ANP e executado pela empresa, né, ele obviamente pode trazer novas soluções, mas é preciso garantir que é possível descomissionar, e que aquele custo daquela solução está dentro do projeto de desenvolvimento daquela empresa. Então, que aquilo é absorvido por aquele projeto. As instalações, as interfaces homem-máquina devem ser projetadas para o gerenciamento de informação, controles e alarmes, que exista um alarme suficiente para habilitar a ação humana, né? A gente vai falar de gerenciamento de alarmes mais adiante também na prática 15. A gente trata da proteção dos riscos digitais tecnológicos, seja cybersecurity entra aí, limitar atividades de comissionamento concomitantes com a operação e manutenção. Esse é um aprendizado da investigação de P36, o relatório lá no site da ANP. Desde lá a gente vê muitas unidades entrando em operação, então, com muito comissionamento ainda por fazer, né? Então, essa ansiedade de iniciar a operação, trazendo complicações para a própria operação e, às vezes, afundamento de uma plataforma. Descomissionar parte sem plano de retorno e sem gerenciamento de integridade. Então, é isso. Então, se tem alguma parte da sua instalação que você não sabe, que não tem planejamento para retornar com ela, e você não quer gerenciar a integridade, tudo bem, só tirar de lá. Agora, quer ficar com ela lá para um dia pensar no plano de retorno? Será que vou usar? Será que não vou usar? Vou deixar gerenciar a integridade daquela parte também. Gerenciamento da conversão de uso. Então, esse é o aprendizado com a cidade de São Mateus. A gente vê até hoje também, com esses derramamentos de óleo no mar, pelo casco de unidades convertidas, que essa fase ela tem sido crítica para os acidentes que estão ocorrendo no Brasil. A avaliação de extensão de vida para elementos críticos de segurança operacional. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou, a gente discutiu internamente muito se a extensão de vida útil deveria ser um processo aplicável a toda a instalação, mas a gente decidiu por focar nos elementos kits de segurança operacional. Então, esse fluxo, a empresa quer aplicar para mais, ótimo, mas a gente está dando orientação para que seja aplicado para os elementos críticos. Os próprios elementos kits de segurança operacional, então, a gente vem com a novidade, entre aspas, porque nós da ANP, junto com a indústria, estamos discutindo isso há anos, sobre os padrões de desempenho. É uma prática regulatória internacional, as empresas conhecem. O processo de verificação de elementos de segurança operacional, que já existe hoje no arcabouço, na resolução 43 de 2007, né, já é uma responsabilidade que os operadores verifiquem os elementos de segurança operacional, para além das auditorias de sistema de gestão, eles devem verificar os elementos críticos. Os resultados, conforme os nossos relatórios anuais mostram, né, da nossa fiscalização, os resultados de fiscalização mostram que os operadores parecem não ter absorvido essa responsabilidade dentro do seu sistema de gestão, dentro da sua governança. Restituição imediata de elementos críticos de segurança operacional em caso de falha, falta de degradação. Então, também a gente vê pouco recurso aplicado uma vez deparado com uma falha, falta ou degradação de um elemento crítico, pouco recurso e ação para restituição. Vou restituir. Não, a gente vê muitos elementos críticos contingenciados por aí.
né? E não que isso não possa ser feito, mas tem que ser um caso excepcional, ou seja, ao fazer a mudança temporária, o que nós da fiscalização vemos se a justificativa técnica para a mudança temporária está clara, por que não restituiu, não restituiu, e que essa mudança de fato seja temporária, né? Não é aquela temporária permanente como alguém sugeriu no workshop do dia 25 de janeiro. Acho que foi a SPE. A prática de gestão de integridade. Então, se vocês lerem o SGSO hoje, em algum momento, em algum título, vocês vão ver a palavra suprimento, suprimento de materiais, essa expressão, mas não há nenhum requisito claro sobre isso. Então, em algum momento desse processo regulatório foi o título, mas não foi um requisito claro. Agora a gente está deixando claro o que a gente espera. A gente fala também de reparos, esse é um resultado de fiscalização muito, muito recorrente, essa questão dos reparos, principalmente, né, em linhas. Então, esses reparos temporários também com, às vezes, intenções permanentes, né, ficam lá muito tempo. Outras vezes, questões de qualidade não são observadas, o uso do material não certificado, a forma como é feita, né? E também os reparos, uma vez instalados, não passam por testes e inspeção. Então, são essas expectativas que a gente coloca lá, que inclui a qualificação de procedimento, né? Essa garantia da qualidade do que está sendo colocado lá foi colocado conforme os procedimentos em vigor e as normas que são adotadas pela empresa. O gerenciamento de recomendações técnicas de inspeção, de integridade, principalmente no que tange a questão não só dos prazos, mas da rejeição e da alteração de uma recomendação. Que isso seja feito somente também, assim como na análise de risco, né, o processo da análise de risco, que essas recomendações também só sejam rejeitadas ou alteradas com justificativas técnicas robustas e com autorizações por nível adequado, né? E aí o que não envolve só o pH, né? Avaliação da vida remanescente e revisão de limites operacionais. Então, é um processo também que a gente traz requisitos para que esse seja um processo contínuo dentro do sistema de gestão da empresa. Prática 12, talvez um grande interesse aqui dessa audiência, pelo menos da associação, da Brisco. Identificação de perigos e análise de riscos. A gente traz o conceito de critério de risco, certo? A gente já viu, principalmente novos entrantes com problemas em relação ao critério de risco, não tendo critério de risco claro. A gente também já viu, aí vou fazer uma conexão da prática 12 com a prática 5 lá, o Bridging Document, por exemplo. Uma empresa, o operador da instalação, trabalha com um determinado critério de risco, a empresa, o operador do contrato, trabalha com outro critério de risco. Como essas empresas, então, se conversam, principalmente para o entendimento de aquele cenário acidental, aquele perigo, é, ele é um risco crítico, ele é um risco que pode trazer uma consequência catastrófica. Então, essas questões precisam ser harmonizadas entre as empresas. Técnica adequada para análise de risco. Então, aqui chama atenção para os resultados de fiscalização, no sentido de que, às vezes, a técnica original, né, análise de risco feita para a operação, muito boa, robusta, mas passa-se um tempo e faz-se uma mudança, ou se depara com alguma novidade, e a análise de risco que se faz a partir daí não tem as mesmas a mesma qualidade ou a mesma adequação à complexidade dos riscos envolvidos naquela situação. Então, às vezes, análises de risco quantitativas com resultados muito claros sobre alguma coisa, aí, de repente, uma medida é rejeitada também ou alterada com base em situações, em decisões muito qualitativas, sem
passar claramente por aquelas decisões, né, aquelas evidências que basearam aquela decisão lá de adotar uma determinada medida originalmente na análise de risco quantitativa. Medidas de controle de riscos efetivas, então é o que a gente espera, né, que aquelas medidas que estão sendo adotadas, elas não só, elas previnam ou mitiguem de fato as consequências de um determinado cenário, e que elas sejam controladas, né, que essas medidas de controle sejam gerenciadas, que elas estejam com os status das barreiras, elas estejam sempre ok. Riscos digitais e tecnológicos, a gente traz também essa característica. Olha, a gente, principalmente para as operações remotas, né, que estão acontecendo, a, a gente vê que decisões são tomadas remotamente dos locais e às vezes fragilidades. A gente tem discutido isso no âmbito do International Regulators Forum também, como essas questões cibernéticas é, é, podem trazer vulnerabilidades à segurança das operações. A demonstração de identificação de medidas de redução de risco até que não haja mais outra opção de redução a não ser a própria interrupção da atividade. Isso para sinais de grandes emergências. Então, o que a gente quer é que o operador demonstre que, para além das boas práticas, e adotei a norma tal para estabelecer a barreira X aqui nesse cenário de explosão, a gente quer que ele faça o além, né? Que ele identifique para o seu caso específico que tipo de medidas ele enxerga, aquela equipe multidisciplinar enxerga que pode de fato prevenir e mitigar as consequências do acidente. Obviamente, isso é uma demonstração de que todas as medidas poderão ser adotadas, mas precisa estar claro que essa decisão, esse mecanismo, né, esse fluxo decisório, ele passou por isso, essa triagem. Eu identifiquei as medidas e agora eu provo que algumas delas talvez não sejam necessárias ou até induzem outros riscos, por isso eu não vou adotar. Existem razões para não se adotar medidas. Mas isso precisa ficar claro. Risco remanescente, então também muito da fiscalização, né? A fiscalização bate nisso também. Olha, a decisão dos fiscais, às vezes de, 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 de interditar uma operação, passa pelas incertezas que envolvem o processo. Então, eles consideram as análises de risco que estão postas, eles enxergam um cenário e não há evidências de que a situação que se encontra encontre amparo para dizer que o risco não é um risco crítico conforme a análise de risco lá demonstrou anteriormente. Então, ao perder uma barreira, algo que ocorra relacionado ao controle de riscos ao controle de risco de algum cenário, isso precisa estar claro qual é o risco remanescente. Mudança ou rejeição de medidas, de novo, mesma coisa lá que falei para a prática 13, então tem que ser uma metodologia de risco compatível com a complexidade do cenário. Não existe decisões injustificadas aqui. Prática de planejamento e gerenciamento de grandes emergências, a 14. Então, um item que foi comentado no workshop é que assim, a gente está dando ênfase à questão das grandes emergências, né? Dando continuidade ao que já estava nesse dia, mas até nos requisitos a gente reforçando essa questão, na própria definição dos elementos de segurança operacional, a gente fala direto em grandes emergências. E aí isso tem um link direto com a análise de risco, né, da identificação desses cenários, e que depende da situação operacional. Digo isso porque a gente vê unidades que, sei lá, um exemplo bobo, mas recorrente a conexão de uma unidade de produção com uma unidade de manutenção. Então, chega lá uma unidade de manutenção, conecta-se a ela, e às vezes o plano de emergências nem altera, nem se faz uma reflexão sobre se os procedimentos de emergência que estão definidos, eles continuam execuíveis. Estabelecimento das tarefas relacionadas a cada função prevista na EOR e designação de responsáveis e substitutos para a EOR. Então, alguns resultados de fiscalização importantes que a gente vê, às vezes pessoas escaladas para a EOR,
mas aí você vê que a mesma pessoa está escalada para ser um comandante de um incidente e a pessoa que, que vai substituir o contador de um muster point lá. Não tem como acontecer alguns acúmulos de função nessa questão. Então, é preciso ter critérios e saber que a unidade está protegida e que essas pessoas estão treinadas, e elas têm as condições para atuar conforme planejado, levando em consideração aquela questão do workload transition dos fatores humanos. Treinamentos para excelência da resposta à emergência, então a gente traz requisitos sobre esses treinamentos, o que inclui falar com as comunidades vizinhas afetadas e que podem ter um papel na proteção da vida humana e do meio ambiente, nem que seja apenas evacuação. Ela precisa entender o que precisa ser feito. A SPE deu uma contribuição importante no workshop sobre até benchmarking com outros segmentos industriais. Ciclos para simulados, então a gente estabelece, assim como ciclo de auditoria, a gente estabelece ciclo para simulados. Aqui também a gente está tratando simulados para cenários de grandes emergências, não estava de todos os cenários. Inclusive, os exercícios simulados precisam estar mais próximos da realidade, né? Às vezes, a seleção de um cenário para ser simulado numa instalação, a gente vê a escolha lá pelas pessoas de um cenário que não harmoniza com os grandes riscos daquela situação, não treina as pessoas, não verifica de fato se há uma prontidão para responder a emergência importante para aquela instalação. Revisão do plano com base em simulados em casos reais. Então, o plano de emergência ele precisa ser sempre repensado com base nesse resultado desses simulados e também, obviamente, nos casos de acidente. Ou incidentes operacionais, principalmente os de quase potencial, de alto potencial. As práticas operacionais, a pré-gestão 15. Então, a gente traz a experiência do CCPS, né? Fala muito as diretrizes de segurança do processo sobre essa questão dos procedimentos serem execuíveis, o que está escrito é possível se aplicar. Gerenciamento de alarmes, então a gente está muito preocupado com resultados de fiscalização, às vezes a gente consegue enxergar situações operacionais de alarmes com bypass e tal, porque o próprio operador não consegue dar conta de tantos alarmes, então isso é algo que precisa deve haver um projeto de gerenciamento de alarmes adequado à complexidade daquela instalação e que permita que o operador consiga reagir de fato àqueles alarmes. Revisão de segurança pré-partida, então mais um elemento de segurança de processo que não estava claro no nosso arcabouço, então entra aqui, né? Esse é um elemento de segurança de processo bem conhecido internacionalmente. Operação mútua e operações conjuntas são a mesma coisa. Um é um jeito de falar do regulamento de dutos, outro é o jeito de falar do regulamento de poços. E a gente colocou no singular operação mútua, inclusive para não causar nenhuma confusão com operações simultâneas, né? Operações simultâneas, duas ou mais operações com objetivos distintos que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Operação mútua ou conjunta, duas entidades, empresas, trabalhando com o mesmo objetivo, trabalhando ao mesmo tempo. Isso precisa ser alinhado. Mudanças. Então, aquela questão do critério de risco, ela precisa retornar aqui, né? Que as mudanças propostas e implementadas, os riscos advindos dessas mudanças precisam passar pelo critério de risco da empresa. Então, para além dessa questão, observa-se que é um resultado de fiscalização também, né? As pessoas observando que, às vezes, mudanças são implementadas com uma exposição maior das pessoas,
se sabe disso, o resultado da análise de riscos traz isso, mas se lida de uma forma muito natural, sem aquela questão da prática de gestão 12 de estabelecer medidas para até onde se possa para reduzir os riscos. Então, principalmente para as mudanças permanentes, nós estamos trazendo um critério claro de que esse risco remanescente não pode ser maior do que aquele que estava no projeto original. A gente não quer downgrades nas unidades, ainda mais sabendo dos processos de degradação da integridade que vão ocorrendo, né, durante a sua vida. Aplicável à fase pré-operacional, é preciso estar claro isso também, né? Resultados de fiscalização dessas auditorias pré-operacionais, de que às vezes o fluxo de avaliação de mudanças durante o projeto não tem o mesmo afinco ou o mesmo foco em segurança que durante a fase operacional, às vezes nem utilizam o mesmo sistema informatizado, a mesma ferramenta, né, para gerenciar as mudanças dessa fase. Então, a gente vê um foco muito grande lá nos impactos contratuais do EPCista, né? Prazo, custo, e a segurança fica num local ali mais reservado, talvez, ao não se aplicar as mesmas técnicas que se faz durante a operação. Mecanismos para que a força de trabalho seja capaz de identificar as situações para as quais é necessária a aplicação da prática. Então, isso também é notório, né? Quem é da Brisco sabe que gestão de mudança é frequente aparecer como um elemento de causa de grandes acidentes. Não é raro, né, que essa prática esteja envolvida em algum grau de fator causal ou de causa raiz aí. E muitos anos se fala sobre isso e muitas vezes dessas investigações aparece, não foi identificado que era necessário aplicar a prática de gestão. Outro resultado de fiscalização da ANP é dos sistemas navais, né? Então a gente vê esses acidentes que estão ocorrendo pelo casco, vazamento pelo casco e outras situações. A equipe de marinha raramente utiliza essa ferramenta. A gente já viu até a unidade que o supervisor de marinha era o gestor da gestão de mudança, mas a própria área de marinha não tem nenhuma gestão de mudança é, é, implementada ou em andamento, e não é nem porque não poderia ser porque não precisaria, né? Mas a gente entende que é porque não há essa prática mesmo absorvida para todas as áreas da instalação. Impacto da mudança pretendida em outras mudanças em implementação ou temporárias em andamento. Essa é uma contribuição, inclusive, da Abrisco, daquele workshop de quando se planejar uma mudança, observar aquelas que estão acontecendo, né? E muito interessante isso, uma boa prática. Trabalho seguro, finalmente, para terminar as partes de práticas de gestão. Então, as análises de risco das áreas afetadas pelo trabalho planejado. Então, as unidades possuem aí um grande material que analisou os riscos, né, de algumas áreas, mas é difícil, às vezes, que aquela equipe consulte esse material quando seja para questões de implementação de mudança, planejar uma mudança, seja para questões do trabalho seguro, de planejar um trabalho seguro. O controle de acesso a áreas perigosas e sinalizações e os critérios e parâmetros para o adequado bloqueio, travamento, isolamento, sistemas, equipamentos, moções e válvulas, né? Então, também investigações de acidente, por exemplo, no caso de São Mateus, para além da questão de que se colocou uma raquete que foi fabricada a bordo e sem especificação e que nem cabia ali, né? Aquela junta não previa espaço para inserção de uma raquete. Para além disso, o procedimento da empresa na época, se isso tivesse bem absorvido, a operação teria feito, se ela tivesse feito o que estava escrito no procedimento originalmente, a forma de isolar, não precisaria instalar raquete nenhuma, não havia necessidade de instalação de raquete. Era só tirar um trecho de tubulação e isolar com flanges cegos e bola para frente.
força de trabalho envolvida na execução impactada pela atividade deve ter ciência dos riscos, estar permanentemente informada sobre as condições dos sistemas afetados e controles existentes. Básico, né? Os afetados, envolvidos, saberem o que está acontecendo a todo tempo. E eu queria falar dos apêndices. 2 slides mais termino, tá? Poço crítico. Então, assim, o Rafael colocou lá, né, acho que na apresentação dele, falou, olha, o foco do workshop aqui nem é falar sobre os apêndices, é mais sobre as práticas de gestão, né, porque os apêndices estão mantendo os requisitos do SGP, no caso de postos, do SGSS, no caso do offshore, no caso de dutos terrestres, do RTDT, estão mantendo os requisitos, não há mudanças significativas, mas aí alguém comentou lá, alguma associação comentou, não, tem sim, tem definição lá. Então, vou trazer aqui alguns elementos que houve, sim, mudança, mas não de conceito, né? Na verdade, a mudança que houve foi para elucidar o que se quer. Então, poço crítico é uma expressão que aparece no SGP, mais de uma vez, tanto na resolução quanto no regulamento técnico do integridade de poços. Só que na resolução tem um conceito, no regulamento técnico tem outro. Então a gente já via ali que podia haver uma confusão. Na resolução, a gente queria receber informações sobre poço crítico dos operadores, significa dizer que a gente queria algumas informações dos poços para a gente decidir se a gente ia fiscalizar alguma situação, para nós planejarmos as nossas fiscalizações. Então, enquanto que o poço crítico que aparece na resolução é realmente um gerenciamento por parte do operador da sua carteira de ativos, de poços. E aí, o que a gente está trazendo é esse esclarecimento dessa parte do que o operador precisa fazer. Porque a parte de planejamento e fiscalização da ANP está resolvida com os cadastros dos sistemas informatizados, isso não é mais uma questão. Então, para o operador, a gente fez essa separação de 2 conceitos, o da classificação de complexidade e de integridade. Da complexidade é relacionada às características de projeto. Então, quando eu projeto a construção de um poço, eu tenho que ter critérios para disparar uma decisão de garantir recursos adequados à construção daquele poço, para responder eventuais emergências para aquele poço. Enquanto a classificação de integridade, mas durante a fase operacional, ter um gerenciamento das barreiras, da degradação, de contingenciamento, dos seus conjuntos solidários de barreiras, em que status estão, em que contexto aquele poço está, inspirado aí muito numa norma da indústria, né, o LF 117, que inclusive traz lá como estabelecer sinais de trânsito, né, se está verdinho, vermelho, amarelo, atenção, para dar foco na alocação de recursos, ações, para a restauração da integridade de determinados poços, né? Ou para agilizar o P&A de algum poço. E aí foram também excluídos requisitos do SGP, certo? Sim, a gente excluiu 2 requisitos. A questão de autorização para o abandono permanente, isso nesse fluxo que existia lá no SGP não existe mais. Então, e outro que é a isolação de formações com potencial de fluxo conectados pela perfuração de poço, estabelecendo no mínimo um CSB permanente para impedir o fluxo cruzado de fluxo de formações. Porque a gente acredita que esse 10521 ele não precisa existir considerando todos os outros requisitos desse próprio SGP. Então ele estava ali sobrando. E autorização para o abandono permanente era uma questão mais da ANP econômica, da parte da Superintendência de Desenvolvimento da Produção, do entendimento deles. Então, eles vão absorver esse fluxo por eles lá. Isso não tem questões de segurança operacional que envolvem essa aprovação da nossa parte. A gente tem outros mecanismos de monitorar essa questão da ida para um abandono permanente, observando o sistema informatizado DPP, que é uma outra resolução que diz que os operadores têm que entregar relatórios com antecipação e posterior aos abandonos, a gente consegue avaliar essas questões. Enfim, dutos também. A exclusão da exigência do cumprimento de normas nacionais e internacionais específicas, principalmente dos terrestres. Então, se você entrar no RTDT lá, ele vai citar
normas específicas nacionais e internacionais que devem ser seguidas. Essa não foi a filosofia de nenhum dos nossos outros regulamentos. Então a gente está nessa consolidação, dizendo, olha, isso não harmoniza, não esquece isso. É claro que são boas práticas, né, continuam sendo, são normas reconhecidas, mas nada impede de um operador adotar outra equivalente, adequada à sua cultura, do seu país de origem, né, dessas questões, que é a filosofia, sempre foi do SGSO e dos demais regulamentos. E, finalmente, o uso do termo sensível ao invés de crítico, né? Também o SGSS trouxe trecho crítico, local crítico, enquanto o RTDT terrestre lá tinha a questão do termo sensível. E a gente preferiu esse termo. A gente está usando o termo, assim como poço crítico, a gente preferiu colocar essas definições, a gente está utilizando, está deixando a palavra crítico para os elementos críticos de segurança operacional, né, para não causar confusão. As pessoas perguntavam, e trecho crítico é elemento crítico? Sempre essa pergunta. Finalmente, volto aí, deixo na tela até dia 20 de fevereiro, pessoal, 20 de fevereiro, as contribuições. Tem bastante dia ainda aí, 12 dias para mandar suas contribuições. E vemos vocês aí de novo também 14 de março, na audiência pública. Também as inscrições estão abertas para audiência pública, seja como ouvinte, seja como expositor. Também tem um formulário nesse mesmo link, você pode se inscrever lá. Eu espero ter falado coisas importantes para vocês, terem ficado até agora aqui comigo, e fico disponível. Aí eu tenho um horário para dar um eject aqui, tá? Apertar o botão de sair e deixar vocês falando sozinhos, que é 7h15. Então, acho que no meu relógio aqui são 18h47, acho que eu falei mais do que falei que ia falar, no tempo, pelo menos, mas eu acho que está um bom tempo aí para a gente conversar um pouquinho. E aí vocês façam, Elton, Renato, façam aí, pelo favor, o gerenciamento dessas perguntas que chegam, eu vou tentar dar o meu melhor aí, se eu puder respondê-las. Perfeito, Tiago. Muito obrigado aí pela sua apresentação bastante didática, né? Eu acho que, sem dúvida, né, a tua fala elucidou muitos aspectos aí, mas, obviamente, né, nós temos uma plateia que nos acompanha remotamente que é bastante curiosa e certamente tem muitas outras questões a trazer, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui, sim, tá? Nós vamos dar continuidade aqui, sim. O nosso colega Fred Maia, né, ele está aqui querendo fazer uma pergunta. Fred, por favor, você vai inaugurar aqui a sessão de perguntas dessa primeira sessão do Encontro Saber aqui, 2023. Está fechado seu áudio, Fred. Opa, abriu. Vai lá. Eu não estou ouvindo o Fred, não. Você está ouvindo? Também não estou ouvindo, tá. Mas o áudio está aberto. Ih, Fred, não estamos te ouvindo. Fred, vê, teu microfone desacoplou. Provavelmente. Não, é porque Pronto, estamos te ouvindo. Agora estão escutando? Sim, tá. Alto e claro, pode seguir. Pronto, para sair lá em Mossoró é diferente a conexão aqui do microfone. Mas, olha, boa noite a todos aí. Parabéns, Tiago, aí mais uma vez pela apresentação elucidativa aí de diversas dúvidas que todo esse grupo aí possui a respeito da aplicação do SGSO, certo? E parabéns também por essa revisão. A minha pergunta, quer dizer, nem pergunta, a minha sugestão é que na parte de emergência, Sérgio, vocês citam grandes emergências, e eu já passei agora, depois de sair da Petrobras, dando algumas consultorias que a gente tem trabalhado, o pessoal disse, não, mas a ANP só pede grandes emergências, cara. Eu digo, rapaz, grande emergência só Beirute, Chernobyl, sei lá de que, algumas poucas. Normalmente, a emergência começa pequena. Se você não controla ela pequena, no início, ela vai se tornar realmente uma catástrofe. Então, isso aí, Tiago, eu acredito, a minha sugestão é que esse termo grandes emergências
eficácia e emergência, ou seja, nós temos que controlar qualquer tipo de emergência, ou seja, qualquer coisa que fuja ao controle de processo, ou seja, o meu controle de processo não está conseguindo dominar e recuperar o equilíbrio do meu processo. Quando isso ocorre, eu preciso de recursos externos, preciso blá, 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 não vou aí me estender nessa explicação, que você já conhece demais, mas, sem dúvida nenhuma, eu preciso matar o meu incêndio na hora que com o extintor eu resolvo, cara. Então, para isso, eu tenho que ter a minha distribuição de extintor, blá, 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 para matar ele lá. Porque senão, cara, a maioria do nosso pessoal, ou uma grande parte deles, vai ao escrito, ao que está citado. Não, aqui eu só preciso montar esse negócio para grandes emergências. E a gente tem encontrado dificuldade de convencer a galera aí para que tem que controlar a emergência desde o seu início. Seria esse tópico principal aí para verificar como é que vocês veem essa possibilidade, ok? E, mais uma vez, parabéns para vocês e para a ANP, cara. Eu, cada vez, fico mais satisfeito com o trabalho de vocês em não ser prescritivo. Eu acho que essa função de vocês buscarem pelo objetivo é algo assim bastante importante para as empresas terem mais liberdade de aplicar a gestão melhor para ela, ok? Bem, pessoal, acredito que com isso eu concluo aqui a minha intervenção. Fred, agradeço as palavras. O Itamar Júnior, né, em nome da SPE, falou lá no workshop sobre essa questão das emergências. Você está reforçando o que ele colocou lá no dia do workshop, né? A gente espera. Então a gente já está aqui assim, sabendo que a gente vai receber pelo formulário da consulta pública. Isso é importante ficar claro, se ainda não ficou, né? A Mariana, quando fez o fechamento do workshop, eu reforço aqui, o workshop foi um momento ali para a gente, mais um momento para a gente poder tirar dúvidas, esclarecer, debater as preocupações, mais um momento para a gente colaborar juntos, mas é importante que as questões essenciais foram colocadas e se permanecem ainda, né, como questões para as associações, que elas sejam colocadas nos formulários de consulta pública. Do contrário, a gente entende que a associação repensou e, na verdade, não quis contribuir com aquilo mais e tal, então, após as falas da ANP e tudo mais. Então, se não vier, a gente não vai formalmente analisar e isso não vai ser considerado. Então, por favor, preencham o formulário, tá bom? Valeu. Tiago, nosso próximo questionamento é da parte do nosso amigo Milton Lacerda. Milton, por favor, fique à vontade. Tudo bem, Tiago? Parabéns pela apresentação, maravilhosa, muito elucidativa. Queria colocar 2 pontos, se for possível. Todos dois, um de conceito e o outro de uma expectativa. O de conceito é o seguinte: durante todo o tempo que a gente fazia relatórios de acidentes para a ANP, esse período todo, essa nova norma que agora foi implantada, ela tem uns conceitos que não combinam com o que no Brasil é utilizado. Ou seja, acidentes, incidentes e desvios, né? Estou falando em relação ao Ministério do Trabalho, que os outros relatórios que nós temos que fazer também. As empresas faz para a ANP, obrigatoriamente, e também quando tem problema com pessoas, né? Temos que fazer para o MTE. Então, aí quando você chega nesse ponto, você tem a filosofia do incidente da ANP, que entendo eu tenha sido a tradução, né, do inglês para o português do incident, né, que é o que engloba o acidente, o incidente, o near miss, né, e o desvio. Ele engloba os 3, é um incidente. Aí depois vem o acidente, que é o fato ocorrido, ou seja, com dano material. No caso do Ministério do Trabalho, o incidente é o que vocês chamam de quase acidente, né? Ele tem esse nome na ANP, o quase acidente, e o desvio, que não é muito mencionado em termos de ANP, ou seja, não existe
uma definição, uma utilização dele. A minha sugestão, que eu vou mandar em termos de formulário, como você falou, e é assim que tem que ser, né, é essa equalização, né, para que a gente não tenha que ficar fazendo depara na hora de fazer os relatórios para a ANP e para o Ministério do Trabalho. Ou seja, as definições sejam aquelas que estão na nossa normativa brasileira, de acidente, incidente, desvio, e talvez aí o nome que engloba as 3 anomalias, o nome que queira, aí já não é. Tem um nome que o Ministério do Trabalho ele define, pode ser o mesmo, inclusive. Mas é uma sugestão, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais uma expectativa. Não é, eu sei que é complicado, principalmente pelo momento, mas é a questão da certificação em SGSO, que você tão bem conhece, que a gente vem discutindo isso há pelo menos 3 anos, né, junto com o IBP, e que esse processo está muito lento e não está conseguindo andar, todos nós sabemos disso. Se haveria alguma possibilidade, também vou colocar no formulário, alguma possibilidade de fazer uma menção nesse novo SGSO, dessa possibilidade de ser regulamentada futuramente, ou seja, da certificação de terceira parte, né? Para que futuramente possa ser regulamentada, que não é o momento, acho que não cabe fazer todo um arcabouço agora no SGSO, mas pelo menos ter um item que diga a critério da ANP poderá haver a certificação de terceira parte, será futuramente definida, o que seja. Essas seriam, tem várias coisinhas pequenas, mas os dois, que eu acho que 2 conceitos, um é o conceito de acidente, incidente, desvio, e o de terceira parte de certificação, se houvesse alguma coisa, seria bom, né? Mas é isso, é isso que eu queria te agradecer e parabéns pela apresentação, muito boa como sempre. Tá, Milton, obrigado aí pelas palavras, bom te ver aí também. Sobre o que você comentou, primeiro a questão das definições, mande a sugestão. O que eu sugiro é mandar a sugestão também olhando, e talvez eu possa te ajudar nisso, te enviando o link, enviando para a Brisco um link, porque o que você está sugerindo, eu por ter sido secretário da audiência pública referente à revisão da resolução de comunicação de incidentes, eu lembro que nessa audiência pública, que resultou na resolução 882 de 2022, que entrou em vigor agora dia 1º de fevereiro, eu lembro que houve essa discussão lá também. Acho que foi uma pessoa expositora da Raizen, se não me engano, que falou exatamente o que você está falando. Mas assim, a ANP trouxe razões para manter o que está sendo praticado. Então, se você reforça, quer fazer essas sugestões, só te coloco para considerar o que já foi discutido, porque senão aí a ANP vai, já falamos desse jeito, foi assim, então até te ajudando a contribuir para a gente conseguir enxergar alguma coisa que talvez a gente não tenha enxergado ainda. Então, me manda um link, então, se possível, me manda um link dessa discussão para que eu possa no ver site se tem alguma coisa mais. Tá bom. No site da ANP, se você procurar a consulta e audiência pública dessa resolução, você vai achar material sobre isso. Mas, assim, se não achar, eu posso te ajudar, sim, sem problema. Ok. Nada. E sobre a questão da certificação, aí também eu sugiro que leia a nota técnica, tá lá no site, esse link que eu estou disponibilizando aí agora na tela, né, que é o da consulta em relação ao SGSO. Principalmente a nota técnica fala do onshore, do modelo onshore. Porque ali a gente fala sobre modelos de certificação aplicáveis lá nos Estados Unidos, aplicáveis no Brasil. O que a ANP faz já considerando, né? Por exemplo, o conteúdo local tem um modelo de certificação em place, a questão dos biocombustíveis tem modelos de certificação em place. Então a gente, o NFP, né, que é a fiscalização da medição da produção, tem modelos de certificação. Então a ANP, ela tem experiência com isso, mas também vimos experiências internacionais e colocamos tudo nessa nota técnica, e a forma como a gente chegou ali de alguma coisa relacionada a isso foi, por exemplo, para o onshore, isso está na minuta de resolução, uma possibilidade do ciclo de auditorias do operador terrestre
ao invés de ser de 2 anos, ser de 3 anos, se ele possui alguma questão que demonstre para a ANP que ele correu atrás de manter os seus processos, sua forma de gerenciar certificável. Então é algo que acho que também, para contribuir, dá uma leitura lá. Mas eu sei também que está no radar da ANP, eu tenho aqui convites de reunião para isso nos próximos dias, eu sei que está havendo discussões aí sobre isso. Então era isso que eu tinha para comentar. Vamos para o próximo aí de 7 horas, em 15 minutos. Vamos lá. Perfeito. Ok, obrigado. Obrigado. O nosso próximo questionamento é da parte do Guilherme. Então, Guilherme Raimundo, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite. Eu queria fazer um questionamento ali, né, sobre 2 pontos que você trouxe até aqui para a prática 12, né? A questão lá do risco remanescente, né? O último requisito da prática 12, vocês estão trazendo ali o item de revisar os estudos de risco sempre que houver uma série de requisitos, incluindo eles mudança de legislação. Isso está indo um pouco distinto do que estava nos outros regulamentos, né? Que os outros regulamentos todos estavam indo na linha de eu avaliar a necessidade de revisar esses estudos caso eu tenha uma mudança ali. O texto que está vindo hoje, tá? Pelo texto que está ali, a gente está propondo voltar com o texto que é da USGSS no formulário, tá? Porque do texto como está ali hoje, a gente está entendendo que vai ser necessário fazer uma avaliação quase constante desse risco, para eu ver se está tendo uma mudança de frequência, ou se eu estou tendo alguma mudança ali realmente do cenário, ou de mudança de risco. A gente avalia o risco sempre que tem uma mudança, mas revisar todos os estudos sempre que acontecer uma mudança, a gente acredita que o esforço disso vai ser desproporcional a esse ganho, entendeu? Esse era o primeiro ponto. E o outro ponto é quando você fala de medidas de controle de risco, tá? Ali na prática 12 também. E aí você coloca ali, né, o que a gente precisava de uma definição ali no regulamento do que está englobando medidas de controle de risco. Porque vocês falam ali na letra A, por exemplo, salvaguarda, que é uma medida de controle de risco. Então, as minhas salvaguardas já existentes, eu vou considerar o risco antes e depois dessas salvaguardas. E depois vocês falam de recomendação. Então, a recomendação que viria de um estudo seria uma medida de controle de risco adicional que está vindo naquele estudo. O que está englobando dentro dessa medida de controle ou não? Então, como ficou vários termos distintos ali, a gente ficou um pouco na dúvida do que estaria adequando. Então, a nossa linha no formulário é colocar esses itens no glossário, para ver realmente ali o que está colocando medida de controle de risco, aí logo depois se chama medida de redução de risco. Então, assim, para tentar uniformizar esses termos, e a gente está falando sempre a mesma língua, porque fica um pouco divergente ali nesses conceitos, tá bom? Guilherme, você foi muito claro na sua explicação. Então, vamos receber aqui e tratar tecnicamente as contribuições. Quando você falou assim, eu não, você falou nós. Aí nós, me deixe saber, você está falando de que local aí? Eu sou da Petrobras aqui, porque a gente fez uma avaliação em conjunta, tá? Não fui só eu, então, assim, são pontos que a gente fez trazendo, tá? Eu sou engenheiro de processamento aqui, trabalho na segurança de processo na Petrobras para IP. Prazer, Guilherme. Beleza. Muito obrigado. O próximo questionamento, Tiago, é do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, por favor. Luiz Gustavo? Ok, vai lá. Bem aqui. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Primeiramente, parabenizar aí, tá? Ficou bem sucinto, bem assim resumido. Teve alguns pontos aí também que ficaram mais claros, então eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o SGIP, né? A parte que você aproveitar que você apresentou das 2 definições, né? A de classificação de integridade e a de complexidade de poço, né? Porque, assim, na minha visão e na minha interpretação, assim, do texto, eu vejo que a complexidade você está pensando na fase de intervenção, né? Ou seja, na fase de sonda, vamos assim dizer, de construção ou intervenção. E a fase da classificação é nas etapas de produção e abandono temporário, né? Só que lá na definição, eu até fui ler aqui de novo, né? Enfim, você fala que assim, você não, desculpa. Vocês colocaram, né, que a etapa de classificação de integridade você tem que considerar a complexidade do poço, né? Então isso afeta mais ou menos os critérios, pelo que eu vi assim de mercado, que as unidades estão
Porque, assim, eu entendo que a criticidade virou a classificação de integridade, né, na fase de produção e abandono temporário. Só que lá você fala que tem que considerar a complexidade do poço, no caso, na classificação. Então, para mim, não são duas coisas igual você apresentou, né? É uma coisa que está dentro da outra, entendeu? Pelo menos é isso que ficou para mim no texto que está hoje lá na minuta. E se você puder explicar mais isso, agradeço. Tá? Prazer. Prazer, Luiz. Obrigado pelo seu comentário, sua dúvida. Você é de onde, Luiz? Só para eu também ficar conhecendo Também melhor as trabalho pessoas. na Petrobras, eu sou da área de integridade de poço também. Legal, prazer. Luiz, acho que quando você começou a sua fala, perfeito, assim, é a questão da complexidade do projeto, né? Então, da fase de sonda, intervenção, vou construir, vou intervir, vou me preparar para a entrada do poço e tal. Então, agora a questão do status operacional, eu poderia ter feito um slide melhor, ficou separadão, né? Mas você está falando, tá certo. Tem um link com. Porque para classificar o status operacional, quer dizer, não adianta nós enxergarmos o poço, todo o poço de forma igual, né? Então, tem as questões dos conjuntos solidários de barreiras, as proteções, salvaguardas, que estão ali protegendo a contenção, mas e se existe metodologia, se uma degradar e tal, duas, o que eu faço e como eu categorizo isso, a gente precisa olhar o contexto, aquele poço está onde, aquele poço. Então, que significa dizer, olha, se eu estava lá na hora de construir um poço ou intervir um poço, eu categorizei a complexidade dele como alta, precisei de decidir por ter recursos de resposta a emergências mais robustos para responder eventual emergência quando eu fizer a atividade. Então, se eu sei que o poço tem essas condições, né, se é razoável pensar que uma perda de contenção, um descontrole do poço dessa natureza, que tem essa natureza lá desde o início, então ele tem consequências maiores também. Então, por isso que para categorizar o status operacional, não basta olhar como está a condição operacional de cada elemento, mas sim o seu contexto também. Então, trazer esse contexto da complexidade para dentro, para ajudar, para auxiliar nessa categorização porque existem poços que, se entrar em blowout, vão ter consequências piores do que outros, né? Embora blowout sempre uma consequência drástica, poços e poços, diferente, inclusive nas áreas sensíveis em que ele pode estar perto e afetar outras atividades ali. Então, é nesse contexto, não sei se eu fui claro, mas nada impede de vocês contribuírem para a gente aprimorar, deixar isso tudo mais claro também. A gente achou que a redação estava boa, claro, mas se você está trazendo dúvidas, talvez seja possível aprimorar essa redação que está lá. Ok, a gente vai encaminhar, sim, Thiago, umas propostas, tá? Já está até assim minutada, mas aí até o dia 20, quanto você falou, né? 20, aliás, até o 20 de fevereiro, isso mesmo. Exatamente. Então, até lá a gente vai assim encaminhar, assim, tá bom? E obrigado Bacana. pelo esclarecimento aí. Nada, que isso. Tiago, indo agora para o nosso último questionamento, né? Estamos aí no estertor do tempo, né? O nosso amigo Carlos Magno vai apresentar isso, as suas questões, por favor. Olá, boa tarde. Perdão, boa noite, né? Gostei muito da apresentação, barato. Desculpa estar aqui tão à vontade, que eu sou aposentado do Petrobras, mas eu sou pesquisador na UF, né? Dou aula lá no doutorado lá. É o seguinte, eu adorei a sua apresentação. Uma coisa que eu sinto falta, eu trabalhei, sei lá, 30 e tantos anos fazendo nada de risco aí, fui uma das pessoas que se aprofundou isso em tese, né? Doutorado. É o seguinte, quando a gente discute complexidade, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que considerar, né? Tem que levar em conta. E eu lembro que no penúltimo congresso do LISC, a gente propôs 2 teoremas
para poder você calcular a complexidade de um poço, por exemplo, de uma operação, de uma situação qualquer, porque tem a questão da consequência, tem a questão da probabilidade do evento acontecer e por aí vai. A minha pergunta é, por que a gente não dá um passo à frente nisso e desenvolve um sistema, né, em que a gente já apurar? É fácil fazer isso, né? Então você pensa aí, você botou poço urgente, poço não urgente, você consegue fazer uma clusterização desses caras, né? Mas só que tem uma série de outras consequências aí, como área sensível, Então, pensando nisso tudo, né, e aplicando um pouco mais de teoria, a gente conseguiria fazer por região, ou por bacia, ou por cluster de poços e outras coisas, essa classificação. A ANP fazer isso antes. Então, o resultado, você acaba customizando essa necessidade e manda o cara aprofundar legal, dar uma análise. Não é fazer aquela análise lá mais ou menos, não. O Ari, voltar, essas coisas. Fazer uma coisa legal, uma coisa mais profunda. É só isso. Eu estou aproveitando os últimos 5 minutos. Tá bom? Beleza, Carlos. Vou querer ver esse artigo. Manda para mim que eu vou compartilhar com a equipe aqui também, somente a equipe de postos e sondas, para a gente se atualizar, ver o que está sendo pesquisado, desenvolvido aí. Na nossa filosofia, né, do nosso arcabouço regulatório, a gente permite que cada operador tenha, a gente estabelece o objetivo é ter a classificação, é ter essa forma de gerenciar a carteira de postos, né? A forma, o como fazer essa questão da clusterização ou não, ou olhar isolada, a gente deixa a cargo dos operadores definir. Mas é sempre bom a ANP estar a par do estado da arte do que é possível ser feito. Então, por favor, compartilhe a sua pesquisa conosco, que terei um prazer imenso de ler e compartilhar aqui com o pessoal. Obrigado. Acho que já esgotamos aí o tempo para perguntas, né? Eu queria só, nesse momento, agradecer aí a participação de todos os que puderam estar aqui conosco. Nós tivemos aí um pico de 141 participantes, né, acompanhando simultaneamente, isso foi variando ao longo do tempo, né? E queria agradecer a todos os associados, a presença da diretoria da Abrisco, que está aqui junto conosco também, prestigiando esse evento importante. É a nossa primeira sessão, né, desse encontro do saber que nós fazemos, e nós vamos ter algumas outras ao longo desse ano, né? Também queria lembrar que nós teremos nesse ano de 2023 a realização do Congresso da Abrisco, né? E vai ser no segundo semestre, a gente ainda vai fazer brevemente aí uma divulgação, mas já agora, no mês de fevereiro, nós vamos fazer a emissão do nosso Corporate Papers, né? Então, queremos aí a participação, né, de toda a comunidade, né, interessada nessas questões, né, relacionadas aí à análise de risco, segurança do processo e confiabilidade, né? Teremos aí várias outras atividades da Abrisco ao longo desse exercício de 2023. Nós iniciamos os trabalhos da nova diretoria desse biênio 2023-2024 agora no mês de janeiro, né? Mas temos aí muito trabalho, estamos envolvidos aí com muitas iniciativas e queremos poder sempre agregar valor, né, ao trabalho que fazemos, né? Então, em honra a todas as tradições de todos esses anos em que a Abrisco está aí, né, a gente quer poder deixar com que o nível de atendimento seja sempre o mais alto possível. Agradecemos aí a todos vocês que puderam estar conosco até esse momento, tá? E, sem delongas, né, a gente encerra por aqui. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, obrigada. Cuide aí com essa chuva, viu? Thiago, muito obrigado. Viu? Boa noite. De nada. Vou querer a gravação, hein? Ah, sim, a gente vai publicar no YouTube. Isso. A gente passa para você. Isso. Obrigado. Um abraço. Vou encerrar a gravação aqui agora, tá? Até mais.